Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente, pessoal, ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora daquela escola, a equipe de professores também, aos meus alunos da 19AM e FM também, que estão nos acompanhando aqui remotamente de casa pela televisão. Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar de transformações de unidades de comprimento. Então, nós vamos aprender a fazer resoluções de exercícios através de transformações de unidades de comprimento. Tá certo? Então, o descritor que nós vamos trabalhar é o descritor 15, que no caso é o mais conhecido como D15, né? É resolver problemas com transformações de unidades de comprimento. Então, vamos lá. Mas antes de nós fazermos questões, nós vamos ver um pouquinho aqui do conteúdo, tá? Medidas de comprimento. As unidades de medida de comprimento surgem para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias. Existem várias unidades de medidas de comprimento. A utilizada no sistema universal de unidades é o metro, e seus múltiplos são quilômetros, hectômetros, quilômetro, hectômetro e decâmetro, e os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Além das unidades de medida de comprimento apresentadas, existem outras, como as que utilizam o corpo como parâmetro, o palmo, o pé, a polegada, ainda aquelas que não são do sistema internacional, mas são utilizadas a depender da região, como a légua, a jarda, a milha e o ano-luz. Mas nós vamos ficar focados mesmo aqui no metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro e os seus submúltiplos do metro, né? O decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Essa parte de baixo eu falei mesmo por efeito de informação, certo? Então, quais são as unidades de medidas de comprimento? Medir a distância entre dois pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres humanos desde as primeiras civilizações. Inicialmente, utilizávamos objetos do dia a dia como referenciais, como cordas ou o próprio corpo humano. Adotado como medida fundamental para a distância do Sistema Internacional de Unidades, a comunidade científica utiliza o metro como referência para medir-se comprimentos. Então, a nossa unidade usual aí vai ser o metro. É o metro no caso, né? Para medir-se distâncias maiores, existem o que chamamos de múltiplos do metro, que são decâmetro, hectômetro e quilômetro. O decâmetro, um decâmetro ele corresponde a 10 metros, um hectômetro corresponde a 100 metros e um quilômetro corresponde a 1000 metros, certo? Para medir-se a distância, por exemplo, entre duas cidades, é mais conveniente usar-se quilômetros em vez de metros. Vamos supor que eu vou viajar para Oeiras. E daqui para Oeiras, é uma cidade aqui também do Piauí, sejam 300 mil metros. Observe, 300 mil metros. Então, para a gente utilizar a distância entre cidades, nós não falamos metros, a gente vai usar aí no caso um múltiplo do metro, que no caso é o quilômetro. Então daqui para Oeiras a distância é de 300 quilômetros, certo? É só um exemplo aí que veio na minha cabeça e aí eu dei essa ideia para vocês. Para medir-se distâncias menores, existem os submúltiplos do metro, que são decímetro, centímetro e o milímetro. Beleza. 10 decímetros corresponde a 1 metro, ou seja, 1 metro corresponde a 10 decímetros. 100 centímetros corresponde a 1 metro, ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. E 1000 milímetros corresponde a 1 metro, ou seja, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Para objetos menores, como talheres, é mais conveniente utilizarmos como unidade de medida o centímetro em vez do metro, certo? Então, objetos pequenos que nós utilizamos no dia a dia, como colher, faca, caderno, para você medir ali o tamanho ali deles ali, a unidade mais
mais conveniente para a gente utilizar é o centímetro, que no caso ele é um submúltiplo do metro, tá? Em vez de você falar, por exemplo, uma colher ali, vamos supor, um talher, ela tem 15 centímetros, né? 15 centímetros. Aí você vai falar que esse talher aqui tem 0,15 metros. Não, 15 centímetros, né? Então, é mais conveniente você utilizar o centímetro do que o metro nessa situação. Beleza? Então, os múltiplos e submúltiplos do metro e as suas siglas, né? Ó, o quilômetro, pessoal, a sigla do quilômetro é esse km, tá? Ó, a sigla do quilômetro é km. Então, se você tem aqui 2 km, significa que são 2 quilômetros, tá? Hectômetro é o HM. Então, você tem aqui um HM, significa que é um hectômetro, certo? Hectômetro, lembra aí do HM, tá? O decâmetro, DAM. Decâmetro, um DAM significa que é um decâmetro. O metro é o M mesmo, tá? Isso aqui é a unidade fundamental, que a gente fala assim, né? Para cima aqui são os múltiplos. Para baixo aqui são o que nós chamamos de né? Submúltiplos. Beleza. Decímetro, DM, o centímetro, CM e o milímetro, MM. Aqui, pessoal, o que eu peço para vocês terem cuidados com essas siglas é a sigla do decâmetro e do decímetro, tá? Ó. Então, observa aqui, ó. Decâmetro, ele é um múltiplo, tá? Do metro. A sigla dele é DAM. E o decímetro, ele é um submúltiplo. E a sigla dele é apenas o DM. Então, vocês devem tomar cuidado aí para não confundir as siglas do decâmetro com a do decímetro, certo? E agora, para converter, no caso aí, conversão das medidas de comprimento. Para realizar a conversão, precisamos construir a seguinte tabela, respeitando a ordem para os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, a ordem, pessoal, é essa daqui, ó. Nós vamos começar da esquerda para a direita. Você começa pelos múltiplos, tá? Ó, aqui, ó. Para a esquerda aqui, ó. Escrever. Aqui é a unidade fundamental, que é o metro, né? Ó. É o metro. Para cá nós temos os múltiplos. E para a direita aqui nós temos os né? Múltiplos. Beleza. Então, pessoal, nós vamos começar pelos múltiplos, tá? O quilômetro, depois vem o hectômetro, depois vem o decâmetro, depois vem o metro, depois decímetro, centímetro, milímetro, tá? Para você converter unidades aí da esquerda para a direita, cada casinha ali você vai multiplicar por 10, ou seja, de quilômetro para hectômetro, você multiplica por 10. De hectômetro para decâmetro, também você vai multiplicar por 10. Decâmetro para metro, assim sucessivamente. Então, se você estiver indo de uma unidade que está mais à esquerda do que a outra, você multiplica por 10. Da mesma forma, de metro para decímetro, decímetro para centímetro, centímetro para milímetro. Vamos supor que eu queira transformar uma unidade que esteja em quilômetro em metro. Então, basta eu multiplicar. Vamos supor que eu quero transformar 3,5 quilômetros em metros. Então, 3,5 quilômetro para metro. Observe aqui que eu vou ter que multiplicar por 10, que se torna hectômetro.
Depois eu multiplico novamente por 10, que se torna decâmetro. Depois eu multiplico novamente por 10, que se torna metro. Então, basta eu multiplicar aqui por 10 e por 10. Ó. Esse primeiro 10 significa que eu estou transformando para hectômetro. O segundo significa que eu estou transformando para decâmetro. E o terceiro para metro. Aí você faz essa multiplicação aqui, 3,5 vezes 1.000, né? Ó, que vai dar 3.500 metros. Certo? E aí, pessoal, para você transformar da unidade que está mais à direita para a unidade que está à esquerda, você está, no caso, voltando, vamos dizer assim, se para ir você multiplica, para voltar você vai utilizar a operação inversa da multiplicação. E quem é essa operação inversa? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se você foi, né, vamos usar essa expressão, se você foi multiplicando, você volta dividindo. E cada casinha que você vai voltando aí, você vai dividindo por 10, tá bom? Então, de milímetro para centímetro, você divide por 10. De centímetro para decímetro, também você divide por 10. De decímetro para metro, você também divide por 10. De metro para decâmetro, de decâmetro para hectômetro, de hectômetro para quilômetro. Cada uma dessas aí também você vai fazer essa divisão por 10. Tá certo? Então, vamos aqui para um primeiro exemplo. Convertendo 1,2 metros em centímetros, vamos lá. Ao analisar a tabela de metro até centímetro, há duas unidades de medida. Vamos lá, vamos ver, né? Ó. O centímetro, primeiro passo, o centímetro ele é um múltiplo ou um submúltiplo? É um submúltiplo. Então, o metro, ele vai estar, nós não precisamos fazer todos, tá? Ó. Os múltiplos também, vamos fazer aqui a partir do metro, ó. Metros, né? Depois do metro, para submúltiplos, qual é o próximo depois do metro? É o decímetro. Depois é o centímetro. Não vou colocar o milímetro, porque aqui na questão ele fala só de metro e centímetro. Então, de metro para decímetro, eu multiplico por 10. E de decímetro para centímetro, eu também multiplico por 10. Ou seja, de metro para centímetro, eu vou ter que pegar o valor, no caso é 1,2 metros, vou multiplicar por 10. Quando eu multiplico pelo primeiro 10, eu estou transformando em decímetro. E aí eu vou multiplicar pelo outro 10 também para transformar em centímetro. Ou seja, eu multiplico ali por 100. 1,2 vezes 100, que é igual a, no nosso caso aí, 120 centímetros. Beleza? Se eu quisesse, agora fazer aqui uma outra situação. Se eu quisesse converter aqui 0,5 metros em milímetros. Então, nós vamos ter aqui, ó, metro, né? Decímetro, centímetro, milímetro. Então, aqui e aqui. Cada um desses aqui, a gente multiplica por 10, né? Beleza. Então, se você observar, fazendo de uma maneira um pouco direta, tá? Você multiplica por 10, multiplica por 10 e multiplica por 10. Ó. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Então, basta você pegar esse 0,5 e multiplicar ele por 1.000, tá? Quando você multiplica por 1.000 aí, dá quanto? Ó? 500 no caso, né? Então, significa que 0,5 metros tem aí 500 milímetros, ok? Beleza. Um exemplo 2 aqui, nós vamos converter 7.500 milímetros em decâmetro. Beleza. Então, observe só o seguinte. Nós vamos botar aqui da unidade que ele pede até que ele dá, ó. Decâmetro. Depois do decâmetro, vem o metro. Depois vem o decímetro. Depois o centímetro. E depois o milímetro. Aí ele está aqui no milímetro e quer ir lá para o decâmetro, né? Cada unidadezinha dessa daqui você vai dividir por 10, tá?
Divide por 10, por 10. Então, você vai ter aqui, ó, 7.500. Quando você divide por 10, você tira um zero. Aí você divide por 10 de novo, tira outro zero. Aí quando você divide por 10, você vai ter uma vírgula bem aqui, ó, 7,5. Só que ainda tem mais um 10 para você dividir, né? Ó. Então vai ficar a vírgula bem aqui e nós vamos acrescentar o zero aqui, ó. Então o nosso resultado vai dar 0,75 decâmetro, tá bom? Vamos fazer aqui uma outra situação. Uma outra situação é você ter aqui, sei lá, um quilômetro. Não. Vou colocar aqui 2,5 quilômetros. Em decímetro. Então nós temos aqui, ó. Tá aqui no cantinho aqui, ó. Quilômetro. Não, no caso, vou fazer diferente. Fazer 2.000 25.000 decímetros em quilômetro, tá? Então você vai ter aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro. Então, cada casinha dessa daqui você vai dividir por 10, né? Ó. Então, você vai dividir por 10. Fazendo bem direto, ó, quando você divide por 10, por 10, por 10, por 10, você vai dividir, no caso, por 10.000, tá? Ó. 10, 100, 1.000, 10.000. Então, você vai pegar aqui, ó, esses 2.500, esses 25.000, desculpa. Você vai dividir ele por 10.000. Os 3 zeros com os 3 zeros aqui eu posso cortar, e 25 dividido por 10 dá 2,5. Ou seja, 25.000 decímetros tem aí 2,5 quilômetros, beleza? Então vamos aqui para alguns exercícios. O primeiro diz assim, ó. Quando a professora pediu a Frederico que medisse um selo, estava sobre a mesa apenas uma régua quebrada, graduada em centímetros, conforme ilustra a figura. O comprimento do selo expresso em centímetros e milímetros nessa ordem é. Então vamos ver, né? Ó. Você vai observar que bem aqui eu tenho 17 centímetros, né? Ó. Aqui é 17,5 e aqui onde está bem aqui, ó, é 17,6. Então, 17,6 centímetros até o final que deu 21 centímetros. Então, basta você pegar 21 e subtrair aí 17,6. Aqui fica 10, né? Que é 0. 10 menos 6 dá 4. Vou pegar também emprestado aqui, não dá, ó. 10 menos 7 dá 3 e o menos 1 dá 0. Então, deu 3,4 centímetros, tá? Só que ele quer que a gente expresse em centímetros e em milímetros. E a gente sabe, pessoal, que nós temos aqui, ó, centímetro, milímetro depois de centímetro. Não, para transformar de centímetro para milímetro, basta você multiplicar por 10. Então, 3,4 centímetros vezes 10 vai ser igual a 34 milímetros, né? Ou seja, nossa resposta vai ser 3,4 centímetros e 34 milímetros. Alternativa correta aí, letra B de bola. Tá certo? Então, primeiro exercício, letra B. O segundo, uma questãozinha aqui que foi do Enem, né? Ó. O mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metro. Distância A, no caso o A vai ser a distância A entre os eixos dianteiro e traseiro, e B, a altura B entre o solo e o encosto do piloto.
Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Vamos ver. O A, ele está me dizendo aqui que ele é 2.300 milímetros. E o B, ele está me dizendo que é 160 centímetros. Então, os dois são submúltiplos, né? Então, não vai precisar eu escrever toda aquela situação lá de conversão. Basta a gente fazer a partir do metro. Ó. Metro, após ele vem o decímetro, depois o centímetro e depois o milímetro. Aí, voltando, pessoal, nós vamos dividir cada casinha dessa aí por 10, né? Ó. Então, você divide por 10 aqui, divide por 10 aqui e divide por 10 aqui. O A está em milímetro, então você vai ter que dividir por 10 ali em 3 etapas, dividindo por 10. Então, basta você pegar esses 2.300 e dividir, no caso, por 1.000, né? Ó. Ou seja, o meu A vai ser aqui, ó. Posso cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. E 23 dividido por 10 dá 2,3, né? Então dá 2,3 metros. E a letra B, 160 centímetros. Ó, de centímetro para metro, eu vou ter que voltar aí 2 casinhas. Então, em cada etapa eu vou dividir por 10. Então, dividido por 10, dividido por 10, eu posso falar que é dividido por 100, tá? Então, aqui no caso, o meu Bzinho aqui, ó, ele vai ser, eu posso cortar esse zero com esse zero, 16 dividido por 10 dá 1,6 metros. Então, eu tenho que o A em metros é 2,3 metros e o B é 1,6 metros. Logo, a alternativa correta aqui também vai ser a letra B de bola. Letra B de bola. Certinho? Vamos aqui para o terceiro exercício. O terceiro exercício fala assim, ó. A altura de Júlia é 1,43 metros. Essa altura expressa em milímetros é. Então, nós vamos ter que transformar de metro para milímetro. Então, vamos lá. Aqui temos o metro e depois decímetro, depois centímetro, depois milímetro. Cada uma dessas etapas aqui nós temos que multiplicar por 10, tá? Para fazer essa conversão. Então, vou multiplicar por 10 aqui, aqui e aqui. Beleza. Então, vamos fazer mesmo separadamente. Não, então, nós vamos pegar 1,3 metros, vamos multiplicar. Quando a gente multiplica por esse primeiro 10, a gente está convertendo para decímetro. Quando multiplica pelo outro 10 para centímetro, pelo outro 10 aqui para milímetro, ok? Então, aqui vai ficar 1,43 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Ou seja, o meu resultado aqui vai ser 1.430 milímetros, tá bom? Alternativa correta, letra C. C de casa. Vamos aqui para o quarto exercício. Um caminhão cuja carga máxima é de 8,5 toneladas transporta 42 caixas de 215 quilogramas cada uma. A carga excedente é... Então, vamos lá. Ele tem ali 42 caixas e cada caixa tem 210 quilogramas. Então, vamos calcular, né? 210 vezes 42. Para que a gente vai calcular isso aí? Para saber o total de quilogramas que ele vai transportar ali. Então, 2 vezes 0 dá 0, né? Ó. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Somando aqui, ó, 0, 2, 8, 8. Então, ele está carregando ali, ó, 8.820 quilogramas. Só que ele fala que a carga máxima é de 8,5 toneladas. Aí você tem que lembrar, pessoal,
que 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas, tá? Então, se ele está carregando ali 8,5, se a carga máxima é 8,5 toneladas, significa que é 8.500 quilogramas. Então, ele excedeu, ele passou da carga máxima. Então, de quanto foi esse valor excedente, essa carga excedente? Você vai pegar, então, 8.820 e subtrair 8.500. Vai ficar 0, 2, 3, 0, ou seja, 320 quilogramas. Alternativa correta, letra D de dado. Beleza? O quinto exercício. A figura abaixo mostra a planta de um terreno e as medidas dos lados do terreno. Seu João, o proprietário, cercará o terreno com arame farpado em 3 camadas. Ou seja, a cerca terá 3 voltas de arame. Qual o perímetro do terreno em quilômetro? Essa parte que ele falou do arame aqui não vai influenciar em nada na questão. Como ele pede apenas o perímetro, a gente sabe, que a gente já viu em aulas passadas, que o perímetro é o contorno do terreno aí da figura, né? Então, nós vamos pegar o lado e vamos somar esses lados. Ó. 710, mais 380, mais 510, mais 600, né? Então, quanto é que vai ser esse perímetro? Vamos calcular aqui, ó. 600. Vamos somar aqui esses valores, ó. 0, 1 mais 8 dá 9, mais 1 dá 10, sobe 1. Que dá 15, né? Ó. 15, 16 com mais 1, 17. Espera. 10, 15, 21 com mais 1, 22. Então, aqui vai ficar 2.200 metros. Só que ele quer em quilômetros. E a gente sabe, pessoal, que para transformar de metro para quilômetro, a gente tem que dividir por 1.000. Vai ficar 2.200 dividido por 1.000. Que vai ser igual aí, ó, a 2,2 quilômetros. Alternativa correta, letra D de dado. Beleza? Então era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.